A Sucesso Bambuí FM apresenta Polícia em Notícia. Os fatos, os acontecimentos, as ocorrências policiais. Polícia em Notícia. Apresentação: Tenente Carlos. Muito bem, Tenente Carlos, muito bom dia, tudo bem, Tenente? Bom dia, Juliano, bom dia, ouvintes da Rádio Sucesso. Não tivemos muitas ocorrências, apenas alertar o pessoal quanto ao aspecto. Tivemos muitos acidentes de pequena monta, mas são acidentes e devido às chuvas, normalmente os veículos às vezes tendem à normalidade, às vezes as pessoas às vezes não entendem, né, que a pista fica mais escorregadia. E a visibilidade também fica comprometida devido à água no para-brisa. A aderência, né, dos pneus não é como no tempo seco, então a gente tem que ter mais cuidado. A cautela, você preocupe consigo, cada um preocupa consigo e evidentemente você está se preocupando com o próximo, né? Então a gente tem que se preocupar. Se você está numa velocidade reduzida, mesmo que o outro venha em sua direção, pelo menos o impacto é menor. Então a gente tem que preocupar, está utilizando de métodos de direção defensiva para que a gente evite acidentes, porque a gente tem visto, a gente vai ver aqui vários acidentes, às vezes alguns deles não tinham como ser evitado, mas muitas das vezes a gente entende que com esse período agora a probabilidade de acidente é maior, como eu falei. Visibilidade, você mesmo comentou, aderência dos pneus devido ao piso escorregadio, asfalto, paralelepípedo mesmo, então se torna, às vezes, mais dificulta um pouco, às vezes fazer uma frenagem brusca. Então se a gente está em velocidade reduzida, consequentemente é mais fácil você estar evitando um acidente. Começando a resenha aqui, no dia 28, às 13h40, os militares foram acionados na rua Francisco Cardoso da Cunha. Segundo os solicitantes, eles moram junto na mesma casa, teria apoderado o monitor do seu computador. No local, segundo esse autor, ele apoderou desse monitor da vítima, tendo em vista que ela teria danificado um som dele. No local, em determinado momento, o autor ficou exaltado e apoderou de um pedaço de madeira e partiu para cima dos militares. Chega tentando agredir o cabo Anderson, que, utilizando técnicas de defesa pessoal, conseguiu tomar o bastão de madeira das mãos do cidadão e imobilizá-lo, conseguindo efetuar sua prisão, sem ninguém sair ferido na ocorrência. Cabo Anderson e Cabo Nelson atenderam essa ocorrência. Às 12h45, ainda no dia 28, segunda-feira, acidente de trânsito na rua Olhos d'Água, uma colisão envolvendo um Fiat Uno Mille de cor cinza e uma caminhonete S10 de cor prata. Não houve vítimas, apenas dando materiais de pequena monta em ambos os veículos. O fato foi registrado no quartel pelo soldado Inácio. Colisão normalmente é um impacto frontal, para quem não entende, o borramento é na lateral. Choque é um obstáculo parado. Até isso também eu não sabia disso. A colisão Colisão é uma batida frontal. Frontal ou traseira no caso, você bater na traseira de um veículo também é uma colisão. Entendeu? Pode ser também dessa forma. O choque, um dos veículos, um dos obstáculos, né, ele tem que estar parado. E o borramento é na lateral ou na transversal. No caso aqui foi uma colisão. Então um choque, eu tô com o meu veículo e eu bato no outro parado. Parado, ou no objeto, ou no muro, ou no outro veículo parado. E o aborramento é sempre na lateral ou na transversal. Interessante. Às 16h, ainda no dia 28, os militares foram acionados num posto de combustível. Isso aqui é uma situação que eu vou estar passando até para o comércio em geral. Às vezes as pessoas deram um golpe num posto, onde foram abastecer, R$50, vou explicar mais assim para não ficar lendo aqui muito, onde abasteceu e efetuou o pagamento. Havia um casal dentro de um veículo, um Fiat, um Volkswagen Gol de cor preta, foi abastecer num posto de combustível, chegou lá, eles falaram assim, vou abastecer R$50, abasteceu. Na hora de efetuar o pagamento, um dos que estava no veículo falou assim, não, eu vou pagar 30, o outro 20. Aí deu R$100 para pagar, o outro deu 50 e queria o troco, e arrumou um rolo, discussão, não, você vai, entre o casal, começaram a discutir entre ambos, envolvendo a pessoa que era o frentista, e acabou que o frentista ficou envolvido
E no final das contas, no final do dia, ele foi verificar, ele tinha sido lesado, tinha tomado um golpe. E as pessoas, às vezes, elas usam de artifício para tentar, às vezes, envolver as pessoas. Essa discussão até já é proposital, né? Justamente para envolver a pessoa. E aí, na hora de dar o troco, como eram notas maiores, não, eu estou pagando 30, ele 20, você me deu o troco errado. Aí arruma um rolo, confusão, e acaba que o frentista teve um prejuízo de R$ 99 nessa brincadeira. Certo? Então a gente tem que ficar atento, porque as pessoas que dão golpe, elas utilizam de todos os meios e infelizmente às vezes as pessoas caem nesses golpes, então tem que ficar atento. Às 17 horas ainda, no dia 28, outro acidente de trânsito, agora na rua José Augusto Chaves, um aborramento envolvendo um GM Corsa de cor bege e Fiat Strada de cor branca. O condutor do Fiat Strada, após o acidente, ele evadiu do local, tomando rumo ignorado, sendo que o condutor do GM Costa foi orientado a estar procurando a delegacia, tendo em vista que ele pegou os dados do veículo que envolveu no acidente. Cabo Anjo e Cabo Nelson atenderam essa ocorrência. Já na madrugada de ontem, 2 horas da manhã, outro acidente de trânsito, porém na rodovia MG 827, que liga Bambuí e Medeiros. Segundo o condutor de um Fiat Strada Fire de cor branca, próximo ao quilômetro 12 da referida rodovia, ele deparou com a vaca à sua frente e, como o piso estava escorregadio, não teve como ele evitar o atropelamento. A vaca foi jogada para fora da estrada e ela, consequentemente, a gente já podia até imaginar que ela poderia, até normalmente acontece, dela machucar, ela morrer, mas ela levantou e entrou por meio da mata. E o veículo dele teve danos de pequena monta. Ele registrou o BO para futuras providências. O fato foi registrado pelo sargento Eudo e soldado Fabrício. Já na tarde de ontem, às 12 horas e 50 minutos, mais um acidente de trânsito. Agora na rua Dr. Mário Campos, um aborramento envolvendo um Fiat Palio LX de cor vermelha e uma motocicleta Honda. Segundo a condutora do Fiat Palio, o condutor da motocicleta bateu na lateral do seu veículo e seguia evadiu do local, informando o endereço dele, quem ele era e o nome da sua mãe. E a condutora do Fiat Palio procurou a mãe desse condutor e, chegando lá, foi informada que ele evadiu do local porque ele não é habilitado e parece que eles entraram em acordo quanto aos danos no veículo. Cabo Cláudio Caboanos registrou essa ocorrência. Como diz, aí vem a conivência dos pais de estar entregando a direção a um condutor inabilitado, certo? Então a gente vê uma situação como essa, um inabilitado, se a mãe tem ciência, tanto é que ela foi procurada. Então a gente vê a conivência dos pais numa situação como essa que poderia ser evitada, né? Às 13 horas e 10 minutos, ainda de ontem, outro acidente de trânsito, agora na rua Altamiro José de Paula, um aborramento envolvendo o Fiat Adventure de cor cinza e um ônibus Volkswagen de cor bege. Não houve vítimas e os condutores não entraram em acordo quanto aos danos nos veículos. O fato foi registrado pelo Cabo Cláudio Caboanos. A gente vê mais outro acidente de trânsito, então ficar cautela, ter mais cautela para estar evitando acidente. Se você está na velocidade reduzida, você pode evitar. Nós tivemos aqui, você tem vários acidentes. Fechando a resenha, às 16 horas e 50, ocorrência de furto na rua Santo Antônio, onde, segundo a vítima, a autora, aproveitando de um momento de distração dela, ela veio furtar um celular de propriedade da vítima e a seguir ela evadiu do local tomando rumo ignorado. Os militares não conseguiram localizar essa autora. Então a resenha, Itapiraí e Medeiros, não tivemos registro. Então, o que a gente tinha para passar para os ouvintes são essas ocorrências. Muito bem. Realmente é um número grande, né, de acidentes com automóvel, é aquilo que o senhor disse, né? Se o tempo está fechado, a visibilidade é um pouco menor por causa do mau tempo e a pista escorregadia. O ideal é você diminuir a velocidade, né? Diminuir a velocidade, não tem outra conversa, porque se você precisar fazer uma parada rápida, você não vai conseguir, provavelmente, né, evitar um choque. Outra coisa que é bom a gente ficar atento, algumas vias, é difícil até a gente estar culpando, às vezes, o Poder Executivo, a gente está culpando pessoas. Algumas vias na cidade decorrente, principalmente as vias com asfalto, as chuvas vão chegando, como diz, os buracos aumentando, né? Uhum. Então a gente tem que ter uma cautela, às vezes o veículo lá dentro na contramão para fugir de um buraco. Quem tem sentido contrário tem que ter o bom senso e também quem está indo na contramão para fugir do buraco também tem que ter a cautela de verificar. Se o veículo está na mão contrária, está na mão de direção, a mão do outro lado está boa e o cidadão que está conduzindo esse veículo, ele vai na contramão,
se houver um acidente, ele está errado, independente se a via está com buraco ou não. O correto é ele não andar na mão de direção dele. É preferível que ele caia num buraco, ele reduza a velocidade e passe num buraco, do que ele adentrar na contramão e se envolver no acidente. Então, as pessoas que às vezes a gente vê aquela rua ali próximo, eu passo muito nela, aquela próxima a IB, acho que é vereador João Veloso, né? Padre João Veloso. Então, aquela rua ali, ela tem, às vezes, o pessoal desvia. Às vezes um lado da via está melhor, em alguns pontos. Então, aqui nessa José Bahia de Carvalho também tem alguns pontos, a via está com muitos buracos, correndo das chuvas, aí a pessoa não vê a profundidade do buraco, tem as poças d'água. Então, a pessoa fica atento quanto ao aspecto de segurança. Você adentrou na contramão para você, não, de certa forma, não envolver no acidente e, às vezes, em proporções, às vezes, que o veículo vem no sentido contrário, a via dele do lado, naquele local, às vezes, está melhor e possa ter um acidente. Então, a gente toma cuidado e, como a gente falou, e volta a repetir, as chuvas têm probabilidade de aumentar. A gente não tem previsão delas cessarem, né? Então o pessoal fica atento mesmo quanto à condução de veículo. À noite, principalmente, a visibilidade menor, às vezes os vidros embaçam. Se você está com uma pessoa dentro do carro, você está conversando, o vidro embaça mesmo, então você às vezes perde a visibilidade. Principalmente dos vidros laterais. Na frente, às vezes, é fácil. Os pontos cegos que os automóveis têm naturalmente e ainda embaça a visibilidade, né? A cautela tem que ser maior. Então, a gente fica atento para a gente estar evitando acidente. Todos os acidentes, um total de 5 nós passamos aqui, não tiveram gravidades, mas poderiam ter tido, né? Então, a gente tem que estar sempre evitando. E é interessante, até bom a gente tocar nesse assunto novamente. O ano passado, o senhor deu informação que pouca gente sabia e eu acredito que a gente pode até reforçar, pouca gente ainda sabe. Pedestre na calçada, passa um veículo na enxurrada e joga água, molha a pessoa, ele pode fazer um BO, né? Isso é uma infração de trânsito. É uma infração de trânsito. Infração de trânsito, você julgar sobre alguém, qualquer caso pode, inclusive no trânsito fala poça d'água. Você falou uma situação sobre pedestre, então a gente vai estar alertando proprietários de bares que estão utilizando a calçada, principalmente as vias, colocando mesa. Nós vamos passar a registrar a ocorrência para que essas pessoas possam, caso de um eventual acidente envolvendo atropelamento, qualquer pessoa, os proprietários de bares vão estar sendo acionados na justiça com responsabilidade. A gente vê aqui, próxima à rádio tem um bar. Muita gente reclama em vários pontos ali da cidade. No centro, na Expedicionário, tem vários bares utilizando a calçada, a via, no caso, utilizando até a faixa de pedestre, colocando mesas no meio da via. Se você quer ter um estabelecimento maior, então arruma um espaço maior. A via é para os veículos, a calçada é para o pedestre. Nós vamos estar registrando os BO, tirando, não é que a gente está tirando o nosso, não. A autonomia de estar fiscalizando não é nossa, apenas vamos registrar um fato, passar para o Ministério Público para que eles tomem as providências, para que a pessoa, se for o caso, pode ter seu alvará cassado. Porque a via é para veículos, a calçada é para pedestre. A partir do momento que uma pessoa ela tem que sair da calçada para ir à via, ela pode se envolver no acidente, ser atropelada. E a responsabilidade é do proprietário do bar. A gente vai estar acionando, fazendo BO nesse sentido, para que as pessoas reclamaram da gente, procuraram a polícia militar nesse sentido, e a gente não vai ser omisso nesse aspecto, não. A gente está numa época agora de as coisas estão acontecendo, infelizmente 2013 parece que não começou assim do jeito que foi 2012, tivemos essa tragédia lá no Sul. É diferente? Mas a gente não pode esperar acontecer para que a gente tome providência. Então, proprietário de bares, principalmente na área central, locais, em qualquer parte da cidade, a calçada é para o pedestre e as vias são para veículos. Mesas nesses locais, vocês estão infringindo as normas de segurança e a gente vai tomar as providências. Vamos registrar um boletim de ocorrência. Eu já orientei os militares nesse sentido, e depois aí cabe ao Ministério Público, cabe à Prefeitura, né? No caso está acionando, caçando esses alvará, esses estabelecimentos, para que a gente tenha uma fluidez no trânsito e as pessoas tenham segurança. Eu entendo o seguinte, como volto a repetir, você quer ter um espaço maior, então que você rume um estabelecimento que tenha mais espaço. Não é utilizar aquele espaço que é destinado ao pedestre e aos veículos. Bom, Tenente, o pessoal tem perguntado se, para emplacar, mudando aqui de assunto, para emplacar um veículo, a gente tem que ir lá na delegacia, né? Então, o certo seria na delegacia. Pessoal da Civil faz esse trabalho. Uma outra pessoa que não seja um policial civil do Departamento de Trânsito poderia estar emplacando veículos?
Polícia Civil, ela tem, às vezes, falta efetivo, então ela designa, né, um funcionário para estar realizando esse trabalho quando não tem. No caso aqui em Morumbi, parece que é Sebastião que chama, né? Eu não sei o nome. Tem um senhor, né? Ele faz esse trabalho, parece, de vistorias, de colocar o lacre. No caso, é a Polícia Civil o órgão responsável pelo trânsito. Então, essa vistoria, esse aspecto de estar colocando o lacre na placa é sob a autonomia da Polícia Civil. Qualquer outro órgão, alguém esteja fazendo isso por outros lados, assim, oficinas de mecânica, lanternagem, estão fazendo de forma irregular. Se você, por um acaso, for pego, você pode também estar sendo coautor de uma situação que possa, porventura, a gente estar tomando. Então, é bom que as pessoas procurem o órgão próprio, procurem a Polícia Civil. Tem taxa? É claro que tem. Deve ter uma taxa para você estar fazendo essa vistoria, fazendo esse lacre. Mas é uma taxa pequena, que não vai onerar tantas pessoas. É melhor você andar de forma legal do que você tentar infringir as normas da lei, né, e ficar com uma situação irregular que você pode amanhã ser acionado. Então é bom que a gente procure a Polícia Civil, que é o órgão próprio para estar atendendo essas demandas quanto a trânsito. Bom, Tereza, o pessoal que quer saber a respeito de para fazer denúncia de tráfico, essas coisas, dizem que liga na polícia e às vezes a pessoa pede identificação. E aí a pessoa pergunta, mas esse tipo de denúncia não é anônimo? Como é que faz? Não, isso aí, se esse fato estiver acontecendo, o policial que está tomando esse procedimento, ele está agindo de forma errada. Esse procedimento é um procedimento das normas que a gente recomenda. Esse tipo de denúncia, ela pode ser anônima, sim, certo? Para que a gente possa fazer averiguações. Não quer dizer que você vai falar que o fulano, Beltrano, está comercializando droga, está utilizando, está fazendo qualquer tipo de delito, que a gente já vai tomar as providências. É feito um levantamento, né? Às vezes com o apoio da Polícia Civil, eles fazem a investigação, aí quando detectar que realmente está acontecendo aquele ato ilícito, que a gente vai tomar as providências. Então a denúncia pode ser feita sim, anonimamente. A gente vai estar orientando novamente os militares, quem atende, né, o 190, para que realmente esse tipo de denúncia não seja cobrado da pessoa a identificação. Bom, Tenente, essas foram as dúvidas aí dos nossos ouvintes. Muito obrigado aí pelas informações, programa de hoje, e até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta-feira, se Deus assim permitir. Muito bem, esse foi o programa Polícia e Notícia desta quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2013. Você ouviu Polícia em Notícia. Oferecimento CEMIG, a melhor energia do Brasil.